Podcast Hospital Gênesis. Olá, nós estamos começando o podcast do Hospital Gênesis. Eu sou Alice Maia e conosco aqui o Dr. Anastácio Dias. O tema do nosso podcast dessa vez é sobre o Novembro Azul. O Dr. Anastácio é formado pela Universidade Federal do Ceará, tem residência médica em cirurgia e urologia no Hospital das Clínicas da USP, a Universidade de São Paulo, doutorado em urologia, câncer de próstata na Universidade de São Paulo, é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional aqui do Ceará, chefe do Departamento de Transplante Renal da Sociedade Brasileira de Urologia e é urologista do setor de transplante renal também do Hospital Geral de Fortaleza, da Faculdade de Medicina da UFC, do Hospital Albert Einstein, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Robótica e coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Gênesis. Doutor Anastácio, bem-vindo. Boa noite, Alice. Prazer estar aqui, representando o Hospital Gênesis. Vamos tentar tirar algumas dúvidas, esclarecer a população um pouco sobre a próstata, sobre a urologia, o que é essa especialidade, desvendar um pouquinho desses mistérios aí da urologia. Nós temos muitas dúvidas, com certeza, sobre esse assunto, mas antes eu queria perguntar o que o urologista pode fazer para auxiliar. Qual é a função dele, assim, no momento que o paciente chega, procura o urologista, como é que ele vai atender o paciente? Então, primeiro a palavra urologia, de onde vem? Uro vem de urina, né? Então, é o estudo da via urinária. E a urina é feita onde? No rim, desce pelos ureteres e vem para a bexiga. Isso tudo está incluso dentro da especialidade da urologia. Lembrando que isso aí, rim, ureter, bexiga, uretra, isso tem no homem e na mulher. Muita gente fica pensando que o urologista é só médico do homem. Bom, o que ele faz de diferente no homem? O sistema reprodutor masculino, que é a próstata, o pênis, os testículos, é o urologista que cuida. E o sistema reprodutor feminino é o ginecologista que cuida. Então, para entender o que é a especialidade de urologia, a gente começa por aí. É por onde passa a urina, que é rins, ureteres, bexiga e uretra, e o sistema reprodutor masculino, testículos, próstata, pênis. O interessante, assim, a mulher ela começa muito cedo com atendimento ginecológico, né? A gente, mocinha e tudo, até antes da menstruação mesmo, já vai no ginecologista. E o homem não. Ele não procura o urologista. Qual é o melhor momento, assim, para o homem procurar o médico urologista? Qual a melhor idade, no caso? Bom, a consequência disso, dessa procura mais cedo, é que as mulheres, elas vivem 7 anos a mais que os homens. Olha só. Porque elas sempre, desde novas, elas são preocupadas e são orientadas, e são levadas pelas mães para procurar assistência, procurar prevenção. O que acontece? Os homens têm essa resistência, e aí tem diversos fatores, diversos motivos, desde preconceito, desde criação, todos esses de se sentir um super-homem, né? O cara acha que não vai acontecer nada com ele nunca, então ele passa a não procurar e nem mesmo depois de nenhuma idade. Essa história do Novembro Azul, ela pelo menos pontua na vida do homem um momento que ele deve ir para o urologista, ele deve procurar assistência, que aí é a partir dos 45, 50 anos, que aí ele tem que ir. Mas é quando ele pode, o que é que ele deve fazer? Puxa, primeiro... O indicado mesmo é ir antes, né? Então, se ele tem... a gente tem que lembrar que tem todos os outros problemas que acontecem em todas as idades. Uhum. As DSTs, câncer de testículo, por exemplo, câncer de rim, tem vários outros problemas que o urologista trata, infecção urinária. O urologista ele acompanha desde a infância. Tem um urologista pediátrico, que as crianças que, por exemplo, que tem o testículo, nasceram com o testículo mal posicionado, ou com alguma deformação de pênis e tudo, ou até com insuficiência renal, precisa de um transplante pediátrico, por exemplo. Então o urologista ele atende todas as fases da vida e
os dois sexos, porque tem muita gente que associa, né, só a urologia ao sexo masculino. Bom, mas o que é o Novembro Azul? Novembro Azul pontua na vida do homem, pelo menos aquela idade que ele tem que... Ele diz, a partir de agora não dá para passar. Ele vem enrolando a vida inteira e tem um momento que não dá para passar. Essa campanha é fundamental para lembrar aí que não pode deixar de lado esse cuidado, né? Não dá para deixar de lado. Então, assim, lembrando, da adolescência tem o início da vida sexual, tem o desenvolvimento sexual, tem as prevenções de DSTs, tem infecções sexualmente transmissíveis, os problemas hormonais, cálculo que não tem idade para acontecer, né? Então tem várias situações que você de repente tem que procurar o urologista antes dessa idade de 45, 50. Lá no Hospital Gênesis, né, tem um departamento de urologia e tem também a parte de tratamento para cálculo renal com especialista. Eu queria que você falasse aí para quem está nos ouvindo nesse momento sobre os tratamentos que estão sendo feitos, o atendimento, como que está sendo feito, o que tem sido feito de investimento nesse setor também para a gente. Então, o Hospital Gênesis, ele está se reformulando e durante muito tempo foi lembrado, esteve na mente da população como uma maternidade. Sim. Hoje o Hospital Gênesis, ele se moderniza, ele se amplia, se reformula e ele escolhe algumas especialidades para ter maior foco. Uma delas é a urologia. E dentro da urologia, começa pela assistência da emergência, onde os pacientes com dor, principalmente com cálculos, com infecções, ali, mesmo na maternidade, tem muitas coisas que são relacionadas à mulher, né? Então, ele começou a investir primeiro no setor de imagem, onde foi modernizado, com assistência 24 horas. Depois com uma equipe de muitos urologistas, somos 10 urologistas, todos muito bem formados, todos com especialização, residência fora, e alguns com mestrado, outros com doutorado. Então, o hospital se propôs a fazer uma assistência 24 horas em urologia. Então, se eu precisar a qualquer momento de um atendimento urológico, eu posso procurar o Hospital Gênesis, que tem lá, tem todo o serviço lá. Isso, na verdade tem o serviço de emergência, onde a pessoa ela é admitida, é primeiro avaliada por um clínico, e daí ele vê as necessidades, e a gente está de suporte o tempo inteiro, e vai ao hospital dependendo da situação, onde precisa de uma cirurgia de urgência, onde precisa de um internamento e tudo mais, o urologista está à disposição 24 horas no hospital. No caso dos cálculos renais, é incrível, a gente está sempre batendo nessa tecla de que tem que beber água, tem que beber água, tem que beber água, tem que cuidar da saúde renal, e tem realmente essa relação, né, do quanto que a pessoa ingere para o problema posterior. Tem isso mesmo? Por que tem tanta incidência de pessoas com cálculos renais e em qualquer idade? Não só para a ingestão de água, não só para o cálculo renal, mas também para a infecção urinária. Também. Né? Pensar assim, é como se você tivesse um copo e colocasse sal dentro. Quanto mais sal você tiver, mais depósito de sal vai ter lá no fundo do copo. Quanto mais água você tiver, mais diluído vai ficar o sal. Então, assim, a água, ela exerce um fator importante, que é a diluição de tudo que você vai pôr para fora. Quando você se alimenta, você tem que pôr os excrementos, tem que pôr as escórias todas para fora. Como que você põe? Uma grande parte através da urina. E o que vai facilitar isso aí? Vai ser a quantidade de água que você bebe. Quanto mais água você beber, mais diluída vai ficar a sua urina. O ideal é que você não urine amarelo escuro. É que você urine branquinho, perto da cor da água mesmo. E você vai ter uma boa hidratação. O que acontece aqui no nosso estado? Nós somos um estado quente, que perde bastante água pelo suor, e às vezes urina pouco. A gente teria que beber mais água que o normal. Mas o que acontece? Nós também somos um estado muito úmido. Então, diferentemente do que acontece nos estados do sul, nas fases quentes,
a gente não sente a boca seca. Não dá aquela sensação de sede. De sede, não sente a boca Por causa seca, da não umidade. sente a secura das mucosas, por causa da umidade. Então, você não sente, às vezes tem gente que passa o dia inteiro sem beber água, mesmo estando desidratada, Conheço. porque não fica com aquela sensação de ressecamento. Aí quando chega, às vezes, a pessoa vai e corta a boca, chega no sul, chega numa zona fria, num local frio e tudo mais, corta logo a boca, sangra o nariz, porque não é acostumado a beber água. Está desidratado, ressecado e não é acostumado a beber água. Então, o que acontece aqui no nosso estado é isso. A gente perde muita água pelo suor, então produz menos urina e também não sente aquela necessidade de beber água. E também as pessoas deixam para ir no atendimento assim, sentiu na dor, né? Na dor. Na dor. Estou com dor, tá lá, o cálculo já está instalado e já vai para, tipo, na cirurgia. Na verdade, na verdade é assim, que o cálculo já acontece, está descendo, já está entupindo. E aí, o que é que faz? A importância do cuidado, né? A importância do cuidado da prevenção. Porque assim, a pessoa que vai no médico regularmente, um dos exames mais básicos que existe hoje em dia é o ultrassom. Que um simples ultrassom ele já detecta aí se a pessoa tem problema ou não renal, se tem problema de cálculo. Então vai elucidar esse problema aí e vai poder tratar antes de entrar numa crise, antes de ter que ir para uma emergência. Então, o ideal, e do que a gente está falando, e aí voltando um pouquinho para a história do Novembro Azul, a pessoa sempre está procurando frequentar e ir ao médico pelo menos uma vez. Se vai vamos supor, se vai a um clínico, ou se tem algum problema que já vai ao médico regularmente, ele já faz a prevenção. Mas, por exemplo, o cara que se sente totalmente são, puxa, será que era bom ir ao médico pelo menos uma vez no ano? Isso faz uma parte prevenção, uma bateria, uma rotina. Isso faz parte do autocuidado. E o autocuidado tem que ser masculino também, não só a mulher. A mulher ela é conhecida por ser precavida e tudo. E o homem tem que ter esse cuidado também. Falando ainda sobre o Novembro Azul, porque a gente está entrando aí também na especialidade dos rins, né? Que o urologista também exerce. Algum exame substitui aquele exame do toque? É assim. Tem um preconceito sobre esse exame, que eu acho que os homens têm que parar com isso. A mulher, imagina, eu vou falar como mulher agora. A mulher, quando vai fazer um exame ginecológico, ela tem um ferro entrando na vagina enorme. Então, e o ferro pica lá dentro, porque tira um pedacinho né, lá para saber como é que está a estrutura do útero, recolhe aquele pedacinho, bota numa lâmina e tá lá, a gente está lá, toda exposta para o ginecologista e nós fazemos isso de 6 em 6 meses. Por que o homem tem esse problema de fazer o exame do toque, né? Tem inclusive um dado alarmante, 70% dos homens, segundo o estudo do Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica, não possuem o hábito de ir ao urologista. Por que esse receio? E se existe um exame que não seja o do toque? Bom, eu vou enumerar primeiro o receio. Falta de prioridade com a saúde, falta de cultura do cuidado com a saúde, que isso aí tinha que vir já desde a infância. Machismo, preconceito, medo de sentir dor, achar que o toque, nossa, eu vou perder, né, vai doer. Medo de encontrar algo. Não vou procurar porque de repente eu encontro, eu vou ter que me tratar e tudo mais. Síndrome do super-herói, que eu sou imbatível, não acontece nada comigo. Minha saúde é de ferro. Minha saúde é de ferro. E às vezes só por desorganização ou desleixo mesmo com a saúde. Então, assim, a maior parte dos motivos é isso aí. Agora, por que o exame de toque? São 2 exames, aí você comparou com o exame da mulher, que tem um espéculo, que é um ferro realmente, um negócio grande, que machuca e tudo. Então, por que o toque e o PSA? São 2 exames mais simples que existem. O PSA você colhe no sangue, não precisa nem de jejum. Precisa ter só o cuidado de 2 dias antes de não ter relação, alguns cuidados com o exame que normalmente são orientados no laboratório. Só o PSA resolve ou tem que fazer os 2? Então, e o toque é um exame simples, rápido, demora alguns segundos, normalmente indolor,
demora rápido e normalmente às vezes o paciente chega e diz assim, mas doutor, só isso? Eu disse, opa, às vezes tão o cara simples, vai na né? expectativa de que é uma coisa tão grande e nem é tudo isso. Mas então o que você estava me perguntando, será que precisa mesmo do toque? Vou te dizer assim, quando você tem só o PSA, 20% dos tumores eles podem passar. Porque 20% dos tumores não sobem PSA. Não dá para identificar só no Só PSA. no PSA. 20% dos tumores eles são identificados só no toque. Você toca e quais são esses tumores? Os mais agressivos. Os tumores mais agressivos, o que é o PSA? Primeiro, deixa eu explicar Sim. isso. O PSA é um antígeno da próstata específico. Antígeno específico da próstata. Um sigla em inglês, que significa que é uma proteína que só é produzida pela próstata. Então, quando você dosa o PSA, tem alguns motivos para ele estar alto. Primeiro, Qual é o normal, e o alto e o baixo? Porque ele pode ser normal até 4. Pode ser normal até 4, mas às vezes ele está subindo, você pega ele na subida e você vê que 3, puxa, tinha 1, passou para 3, já não é normal. Então você tem que estar sempre acompanhando para ver. Mas então o PSA é uma proteínazinha que diz se tem alguma coisa na próstata. Pode ser não câncer, pode ser inflamação, pode ser infecção, pode ser crescimento benigno da próstata. Então o PSA nem sempre vai significar que tem câncer. E aí o toque ele complementa essa informação. Além disso, o toque diagnostica aqueles tumores que são tão diferentes, tão agressivos, que não se parecem com a próstata e não produz pouco PSA. E aí você vai lá, faz o toque, diagnostica, sente. E aí eu vou te dizer assim, por que faz o toque? O que o toque diz? Eu costumo comparar com a foto do nariz. A foto do meu nariz, eu estou de máscara, você não vai ver, mas é grande. Minha filha acha que é enorme, mas é o nariz grande. Só que, vou tirar um pouquinho aqui só para mostrar isso. A ponta do meu nariz, ela é elástica. O osso do meu nariz, ele é duro. E essa é a sensação que o toque dá. Quando você faz o toque da próstata, o toque normal é a ponta do nariz. E o toque com tumor é aqui a parte óssea do nariz. Bom, se você olhar para a minha foto, você não vai ver qual é a parte mole e qual é a parte dura. Como é que você identifica? Você tocando. Então, essa é a função do toque. Você consegue saber se a próstata é grande ou pequena, consegue saber se ela está dura ou está mole, se ela tem uma zona, se tem um carocinho, se tem uma zona endurecida ou não. E para terminar a conclusão, para ficar mais claro ainda, é como se fosse o autoexame da mama. O autoexame da mama, o que é que você faz? As mulheres apalpam e sente ali se tem alguma diferença, alguma comparação. O que é que o urologista faz? Ele palpa a próstata para saber se tem ali alguma zona de endurecimento. Tá vendo? Você não tem que ter medo de fazer o exame do toque. Tá ouvindo aqui o podcast do Hospital Gênesis? Aproveita, né? Vai, procura o urologista, faz uma prevenção. Eu acho que tinha que ser o nome igualzinho da mulher, prevenção. A mulher faz a prevenção, o homem tem que fazer a prevenção também. No caso do tratamento, se o homem foi lá e descobriu que está com câncer de próstata, dependendo da situação. Radioterapia, cirurgia, o que é mais indicado e o que esse tratamento pode causar? Né? Pode causar impotência? Pode ter algum fator desse? Então vamos lá. Quando você fez o PSA, fez o toque, teve alguma alteração num dos dois, não precisa ser nos dois. Teve alteração no PSA ou teve alteração no toque, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma biópsia de próstata para comprovar se tem alguma coisa realmente. Porque mesmo com as alterações no PSA e no toque, pode fazer a biópsia e não ter nada, não achar nada. Pode acontecer. Mas aí você fez a biópsia e achou um tumor de próstata. Puxa vida, o que é que eu vou ter que ir para a cirurgia? Tem várias alternativas de tratamento, a começar por uma coisa que a gente chama de observação. Na verdade, é uma sigla em inglês que é WW, Watchful Waiting, que é você esperar observando, que é o quê?
às vezes, o tumor de próstata, ele é muito benigno. É um tumorzinho muito pequeno e muito benigno que não vai se espalhar, que o médico tem como ter uma previsão de que ele não vai se espalhar, que ele está muito pequenininho, muito limitado à próstata, e ele pode discutir com o paciente a possibilidade de não fazer nada naquele momento, de ficar acompanhando aquele tumor até ele se tornar clinicamente importante e realmente necessitar um tratamento. Daí, ele começa a necessitar de tratamentos, tumores que necessitam de tratamento. Aí eu vou dividir em duas categorias: os tumores que estão localizados e os tumores que já estão avançados. Os tumores que estão localizados, eles têm tratamento, e é o tratamento local, cirurgia ou radioterapia. Cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. Aí tem que conversar com o médico para saber. Cada caso é um caso também, né? Cada caso é um caso. Tem que conversar com o médico para discutir as alternativas. Depende do tipo do tumor, da idade do paciente, das perspectivas do paciente. Depende de uma série de coisas. E aí vai a cirurgia. Hoje tem a cirurgia robótica, com menos efeitos colaterais, com menos... O que é que os homens mais temem desses tratamentos? Incontinência e impotência. E aí cada vez mais a medicina está avançando no sentido de evitar esses efeitos colaterais dos tratamentos, cirúrgico ou radioterapia. Os tumores que já estão avançados, esses não tem mais como curar. Esses você só vai controlar. Aí você trata com hormonioterapia, com quimioterapia, dá tratamentos que façam com que o tumor não cresça mais ou ele diminua, mas não tem mais possibilidade de cura. Por que eu estou insistindo nesse assunto? Porque quando você previne, quando você procura cedo, quando você faz sua prevenção, o seu periódico anual, seus exames, seu periódico anual, você vai diagnosticar o seu tumor numa fase inicial, que pode ser que não precise de tratamento, e você vai ter a possibilidade de tratar e ser curado. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter um tumor, ninguém quer ter câncer. Não é uma coisa que a gente deseja para ninguém e ninguém quer. Mas a prevenção é fundamental. No Hospital Gênesis, essa questão de exames, o que tem lá no momento que eu posso procurar e que me fornece uma prevenção, digamos assim. Eu quero ir fazer meus exames de rotina, o que tem nesse momento? Bom, a turma toda da urologia, que é muito boa. E aí, o que tem à disposição? Os exames habituais de PSA de toque, que você vai fazer com o teu urologista. Daí, se precisar, você já tem ultrassom, tem a necessidade talvez de fazer ressonância, já faz a ressonância e faz todo tipo de avaliação que é necessária. Tem todo o acolhimento lá. Inclusive, se precisar, fazer a biópsia de próstata. Também. Isso. Pronto. E depois aí vai ser indicado o tratamento e aí o tratamento vai ser discutido, as possibilidades. Tem alguma vacina, doutor, para câncer de próstata? Não. Vacina para câncer de próstata ainda não. Mas eu acho que se a gente conseguir desenvolver uma vacina tão rápida aí como a vacina para o Covid, quem sabe? Quem sabe, né? Vamos pensar positivo. No caso, quais os sintomas, já que os homens demoram tanto para ir no urologista, não devem demorar, mas quais são os sintomas de alerta que devem... Acende aquela luz vermelha, olha, tenho que ir no urologista. Principal mesmo, é salientar que o câncer de próstata inicial, nessa fase que ele é curável, ele não tem nenhum sintoma. E é por isso que você tem que ir, por isso que você tem que fazer o exame anual. Porque se você esperar por sintomas, os sintomas podem aparecer só numa fase avançada e que você não vai ter mais tratamento. Mas o que é que a próstata causa? O que é a próstata? A próstata é uma glândula que fica ali embaixo da bexiga e ela é responsável por produzir o esperma. Pela localização dela, que é embaixo da bexiga, e o xixi, quando sai da bexiga, ele passa por dentro da próstata, qualquer inflamação na próstata, os sintomas vão ser relacionados à via urinária, aos sintomas de urina. Obstrução de urina, dificuldade para urinar, levantar muito à noite para urinar. Muita gente fica na cabeça que, como faz o toque,
é através do ânus, acho que tem a ver com o intestino, essas coisas. A próstata nada tem a ver. A gente só usa o isso toque. Para mim também é novidade. Só usa o canal intestinal para a gente ter acesso para poder examinar a próstata. Qualquer diferença aí na parte urinária, então, sentir um ardor... Pode ser relacionado à próstata. Pode ser. E aí todos os sintomas prostáticos, eles são relacionados à via urinária. Grande maioria. Aí, lógico, depois que é um tumor já avançado, que metastatiza para os ossos e tudo, e aí vai começar a dar dor óssea e tudo, esses tumores aí a gente já perdeu realmente o time da coisa e vai só começar a tratar. Eu tenho uma curiosidade também, se tem alguma relação, porque isso eu já ouvi de um homem. Eu tenho a minha vida sexual ativa, eu não tenho problema nenhum de próstata. Tem alguma relação da atividade sexual com a incidência do câncer de próstata? Excelente a pergunta. Tem gente que acha que né? Porque usou muito e tem gente que acha que é porque usou pouco. Não, não tem nada a ver. A relação sexual ela não é preventiva nem é condenativa para a próstata. Na verdade, a próstata ela produz o esperma, mas a função dela vai depender assim, da possibilidade ou não de desenvolver câncer de próstata. O que vai acontecer, os fatores de risco para câncer de próstata principais é a idade avançada e a história familiar. Obesidade colabora, tabagismo colabora, mas assim, as principais é a idade e histórico familiar. Então não tem como você achar que alguma coisa que você faça que vai ser diferente, que vai mudar. O que você tem que fazer é prevenir, cuidar da sua saúde, fazer bastante exercício e comer bem, manter sempre magro. Cuidar da saúde, isso aí serve para tudo. Inclusive para os outros fatores de risco que causam as mortes dos homens. Os homens morrem 7 anos mais cedo, não é só de câncer de próstata, de AVC, de infarto, de outros problemas relacionados aí à saúde que não é só da próstata. Fez a cirurgia, fez o tratamento, tinha descoberto que estava com câncer, pronto, resolveu, estou curado. Qual a possibilidade de voltar? E por quê? O câncer de próstata ele pode voltar pelo resto da vida. A pessoa que teve uma vez câncer de próstata, ela tem que acompanhar pelo resto da vida. Então, assim, os homens têm que acompanhar com o urologista pela vida inteira. Ou porque não teve, tem que prevenir se vai ter ou não, ou porque teve. A próstata, ela é uma doença multilocalizada. Quando você tem que fazer a cirurgia, você faz a prostatectomia radical, que é tirar a próstata inteira. Mas mesmo assim, algumas células podem renascer, podem reaparecer, ou podem voltar a crescer dentro do organismo. Em alguns casos, só a raspagem resolve? Então, a raspagem, o que ela é? Ela é um tratamento para outro tipo de doença da próstata. Quando eu falei do PSA... Não tem relação. Não é bem para câncer. Quando eu falei do PSA, você lembra que eu falei de 3 problemas? Sim. De inflamação, crescimento benigno e o câncer. A raspagem ela é um tratamento para o crescimento benigno. Eu vou te posicionar mais ou menos nessa doença aí que é importante. A próstata do homem traça um paralelo muito com o seio da mulher. É bom porque aí esclarece. Assim, né? Vamos imaginar assim, fica mais claro para pensar, fica mais fácil. O seio pode ser grande ou pequeno. Não é doença. Agora, o seio grande demais, ele pode se tornar um incômodo, um desconforto. E aí, a próstata tem o mesmo problema. Ela pode ser pequena, mas ela cresce com a idade. Em alguns homens, ela cresce tanto que começa a causar obstrução e começa a ser problema. Para esse crescimento, que é um crescimento benigno, não tem nada a ver com câncer, a gente faz a raspagem. Certo. Então, a próstata pequena pode ter tumor? Pode. A mama pequena também pode. Tem também. A mama grande pode ter tumor? Tem câncer de mama em homem. Pronto. A mama grande pode ter tumor? Pode também. Então, são 2 problemas que podem coexistir
ou podem vir separados. Você pode ter só uma próstata grande que não tem nada. E aí a próstata grande você vai ter que tomar ou medicação para diminuir o tamanho da próstata, ou fazer a raspagem, ou às vezes se deixar a próstata crescer demais até operar. Eu não sabia desse detalhe. Então, no caso do câncer, a possibilidade de voltar é genética também? Ou como é que é? Nessa parte, explica um pouquinho mais. A possibilidade de voltar depende da agressividade do tumor. E aí é meio específico para o tumor. Se você fez uma cirurgia ou fez qualquer tratamento para próstata, você tem que acompanhar o resto da vida. Mesmo esse tratamento para crescimento, voltando aqui ao assunto do crescimento, ela pode voltar a crescer. Ela não para de crescer durante a vida inteira. Se você vê o homem vive até os 100 anos, a próstata continua crescendo até os 100 anos. E com esse crescimento, o que acontece? Às vezes, algumas células são predispostas a ter neoplasia também. Então, e se tirou toda a próstata? Pode voltar no local onde a próstata foi operada, pode voltar em osso, pode voltar em locais distantes, em linfonodos, nos gânglios. Tem vários locais onde o tumor pode voltar. Mesmo depois de ter sido operado, mesmo depois de ter sido feita radioterapia, então você tem que acompanhar pela vida inteira. O bom mesmo é não deixar que aconteça, que se agrave a situação, digamos assim, né? O melhor é a prevenção. E se a gente tem um hospital completo, com exames de imagem, com exames enfim, né, de especialistas que vão detectar algo ou não, você vai lá, faz uma prevenção. O ideal é você ir no Hospital Gênesis, acompanhar a saúde direitinho. Eu vou até falar como mulher, da mesma forma que eu falei agora há pouco. A mulher faz a prevenção de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses, ela está lá, a partir pelo menos dos 30 anos, a gente, de 6 em 6 meses, tem que ir. Com aquele ferro adentrando a nossa perna. E o porquê que o homem não vai fazer pelo menos uma vez? Aliás, é uma dúvida que eu tenho. Tem que fazer uma vez por ano? Como é que é o exame do... Uma vez por ano. A partir de que idade? A partir dos 50 anos, se não tiver nenhum histórico familiar, ou a partir dos 45, quando tem histórico familiar. Quando tem muitos parentes, vários tios, irmãos e tudo mais, a gente fala para ir até mais cedo, até com 40. Certo. Voltando aqui para os atendimentos do hospital, eu queria que você falasse um pouquinho também das áreas que o hospital está investindo, que está apostando no momento. Tem cirurgia geral, é um hospital cearense, né, que atende 24 horas, a gente tem que valorizar isso. E quais as áreas aí que o hospital está investindo no momento? Então, além da urologia, né? A parte de maternidade e ginecologia sempre foi um grande forte. Lá tem um serviço de uroginecologia muito desenvolvido, avançado e famoso na cidade. A parte de ortopedia, a parte de cirurgia geral, que tem um grande professor que há muito tempo que trabalha lá no hospital e é uma referência. E agora a parte da urologia também, a especialidade da urologia. O hospital está cada vez mais voltado aí para a urologia. Recentemente fez convênios novos, com material novo e tudo, para atender a parte de endourologia, que é a parte de tratamento de cálculos, e certamente com os projetos de ampliação aí, o hospital deve montar um serviço bem especializado e bem específico de urologia. O que é a uroginecologia? Então, é exatamente o que o nome diz, a junção da urologia com a ginecologia. Eu te expliquei que o urologista ele trata do rim, ureteres, bexiga e uretra. Sim. E da parte externa do homem. A parte externa da mulher, do sistema reprodutor da mulher, quem trata é o ginecologista. Uhum. Então tem uma área de interface aí muito importante, que é a bexiga junto com o órgão reprodutor feminino. Então a uroginecologia, ela contempla exatamente essa interface, que é feita por urologistas e também por ginecologistas, que trata as incontinências, que trata os problemas relacionados à bexiga, que trata a incontinência urinária de esforço, e muitos outros problemas aí relacionados dentro dos prolapsos, que é a área da urologia que faz exatamente essa interface com a ginecologia. Tem esse atendimento lá no Gênesis? Tem esse atendimento lá no Gênesis. Bom saber.
Bom, você é coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Gênesis e é membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Robótica. O que é que tem sido feito? Que tipo de tecnologia tem sido inserida nessa área robótica lá no hospital? Então, uma coisa interessante para comentar sobre essa história da robótica é assim, com o surgimento aí da tecnologia 5G, a gente vai ver muita coisa mudando no país. Sim. Muita coisa mudando no mundo, inclusive. Eu vi uma reportagem que 80% das profissões que vão ser daqui a 10, 20 anos ainda não existem. Então a gente vai ver muita coisa mudar de simulação, de cirurgias à distância, essas coisas. O Ceará deu um grande passo, foi o primeiro estado do Nordeste que começou a fazer cirurgia robótica. A gente tem aí... Que interessante. A gente tem vários projetos de plataformas de cirurgia robótica sendo atualizados e sendo iniciados aqui na cidade, né, do Fortaleza. E a gente pensa que em breve isso aí vai ser uma tecnologia difundida e todos os hospitais, assim como foi no passado as cirurgias por vídeo, em que no começo era uma novidade fazer cirurgia por vídeo, laparoscopia, pouca gente fazia, alguns centros sós, mas depois acabou se tornando uma tecnologia difundida. A gente acredita que no futuro isso aí vai ser uma coisa bem difundida e já mudou muito o crescimento das plataformas robóticas espalhadas no mundo. É um crescimento exponencial, que cada vez mais plataformas são instaladas em vários locais, e daí já, por exemplo, o Recife já tem 5 plataformas robóticas. A gente foi o primeiro, mas foi o primeiro e ficou no primeiro. Ali. O Recife já tem 5, estão ampliando para vários robôs a mais. Então o que a gente acha é que no Ceará a gente já vai ter vários outros hospitais com a tecnologia robótica. Certo. Bom, voltando aqui para o assunto do Novembro Azul e esse cuidado que o homem tem que ter com a saúde da próstata, eu gostaria de encerrar o nosso podcast aqui pedindo para você fazer um alerta, falando de homem para homem, porque eu falei até essa relação aí da mulher, do exame e tudo, mas eu acho que o homem falando para o homem fica mais homem para homem, esquece o doutor agora. Fala de homem para o homem que está ouvindo nesse momento o nosso podcast do Hospital Gênesis, que ele tem que se conscientizar, né, doutor? Então, de homem para homem, a gente tem que se prevenir. Estamos morrendo mais cedo, somos... aí a gente às vezes está trabalhando, dedicando a vida a várias coisas e esquecemos de nós mesmos. Então, assim, é hora de se despir do preconceito e procurar saber que a gente também é sujeito a ter problemas de saúde, procurar se prevenir, e aí não só de próstata, mas de tudo. E aí às vezes você vai, não tem tempo, e aí você vai no urologista, doutor, puxa, nunca fiz o exame do coração, será que não é hora de fazer o exame do coração? Nunca fiz o exame de outro. Então o cara às vezes nunca fez nada. Hoje eu atendi um cidadão de 81 anos que nunca tinha ido no médico. E não era assim uma pessoa... Era uma pessoa diferenciada, assim, uma pessoa com 3º grau e tudo. Então, a gente precisa procurar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa lembrar da gente, precisa lembrar da nossa saúde, para não morrer por besteira. O grande fato é isso. Que aí depois você perde a vida por uma besteira. E aí tem tanto medo de ir no urologista, porque posso fazer isso, ou pode acontecer isso, ou ficar broxa, vamos lá. E aí você deixa de tratar uma doença que está no começo, ou deixa de pegar um conselho bacana, ou deixa de compartilhar, e de repente é um tratamentozinho, você está sofrendo sozinho, sem um problema que você está ali no seu... Toda noite você dorme pensando naquele problema, que às vezes é um problema besta, que você vai no urologista, comenta, e um remedinho ou qualquer coisa você consegue ajuda. Não adianta procurar automedicamento, isso aí tem acontecido muito, das pessoas ficarem se automedicando, se automedicando e indo na farmácia e consultando às vezes com farmacêutico.
já vi isso aí acontecer muito. Doutor, acompanhei não sei quanto tempo tomando remédio que eu... Até a questão do alerta da urina, né? Porque às vezes ele está com problema. Eu vou tomar aqui um anti-inflamatório e resolve. Um anti-inflamatório e resolve. Não resolve. Eu já vi gente perder rim por esse negócio de tomar anti-inflamatório demais, você acaba perdendo rim e entrando em insuficiência renal. Então, assim, a palavra é se cuidar. E preconceito, puxa, a gente está trabalhando com preconceito com tantas outras coisas, que tal a gente quebrar o preconceito contra nós mesmos, contra a nossa saúde, né? O preconceito de procurar a sua saúde, tantas barreiras de preconceito estão sendo quebradas, então que tal a gente quebrar esse preconceito e procurar a nossa saúde, saber que nós somos, não somos super-heróis, que pode acontecer com a gente. Então, esse é o mais importante. Tem que se tocar, né? Antes de fazer o exame do toque, tem que se tocar, que é uma necessidade. Sem dúvida. Cuidar da saúde. Então, doutor Anastácio, obrigada. E foi um grande prazer, muito esclarecedor. Acho que para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast do Hospital Gênesis. E, claro, você que está aí ouvindo, procura o Hospital Gênesis, não deixa para a última hora. Doutor Anastácio, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Podcast Hospital Gênesis.